Bom dia, meu nome é Lucas Eduardo Benassi-Escola, sou aluno bacharelado em Engenharia de Computação na UTFPR, orientando de iniciação científica do professor Thiago Henrique Silva, e hoje irei apresentar nosso trabalho Comparing International Movement of Tourists, Official Census vs. Social Media. O turismo é um segmento econômico muito importante e competitivo, e por isso é importante estudá-lo para melhor entendê-lo e melhor avançar essa indústria. Em geral, isso é feito usando fontes tradicionais de dados, como pesquisas ou questionários e surveys oficiais. Esses dados tendem a ser difíceis de obter em larga escala e também nem sempre têm o nível de detalhe que o pesquisador deseja. Por isso, vários pesquisadores têm experimentado com dados provindos de redes sociais, que podem complementar ou até substituir esses dados tradicionais. Mas para isso, eles precisam ser validados, o que ainda não foi muito feito. Com isso em mente, a questão que orientou nossa pesquisa foi: dados de Location-Based Social Networks, redes sociais baseados em localização, representam dados de fluxo de turismo internacional apropriadamente, quando comparados com dados tradicionais? Para tentar responder essa questão, decidimos comparar dados obtidos pela Organização Mundial do Turismo e dados que retiramos da rede social Foursquare. Para isso, nos baseamos num trabalho de Lozano e Gutierrez, a Complex Network Analysis of Global Tourism Flow, que utilizou dados disponibilizados pelo OMT para estudar a rede de turismo internacional a partir de técnicas de análise de grafos. O que nós fizemos foi replicar essas análises para os nossos dados do Foursquare e então comparar os resultados. Nosso trabalho se destaca por esse escopo global, considerando países de todos os continentes, por fazer uma comparação extensiva com várias análises e também por usar um trabalho prévio como base de comparação. Para fazer essas análises sobre o fluxo de turismo internacional, nós construímos, assim como foi feito no trabalho de Lozano e Gutierrez, um grafo direcionado, onde os nós representam países e as arestas representam um número de turistas que viajou de um país para o outro. Mas as análises não são feitas diretamente sobre esse grafo completo, e sim sobre 6 subgrafos, os chamados Top K-In e Top K-Out, para K1, 2 ou 3. Os subgrafos Top K-In são construídos mantendo todos os nós, mas mantendo apenas as K-arestas de maior peso que entram em um país. E os subgrafos Top K-Out são construídos mantendo apenas as Top K-arestas de maior peso saindo de um país. Aqui, nessa figura, vemos o subgrafo Top 2 Out considerando dados do Foursquare. Sabemos que ele é Top 2 Out, pois se olharmos aqui, por exemplo, para o Paraguai, vemos que há exatamente 2 arestas saindo dele. Já em uma primeira inspeção, conseguimos perceber que os países mais importantes nessa rede são os Estados Unidos e a Turquia. Os Estados Unidos era algo mais esperado pela centralidade turística e econômica do país, e a presença da Turquia se dá ao fato de que, no período estudado, que foi o ano de 2014, a Turquia era o país com maior penetração do Foursquare, ou seja, maior parte da população utilizando a rede social. Como eu falei, fizemos várias análises sobre subgrafos, mas aqui mostrarei apenas 2. Uma delas foi a de mobilidade intercontinental. Aqui considerando o subgrafo Top 3In com os dados do Foursquare e comparamos com os dados da OMT. Essa tabela mostra os resultados. As linhas representam o continente de origem dos turistas e as colunas são os continentes de destino. O primeiro número é o número total de turistas que fizeram essa transição, e o segundo é o número de arestas, ou seja, transições únicas entre países, de qual essa transição se compõe. Por exemplo, viajando da América do Norte para a América do Sul, tivemos 1.172 turistas únicos. Isso ocorreu por meio de 9 transições únicas entre países. Analisando essa tabela, percebemos que
o turismo dentro dos continentes é mais forte do que o entre continentes, pois a diagonal principal contém a maior parte dos números mais altos. E também já percebemos que há uma escassez de dados, principalmente relacionada à África e à Oceania. Ambas conclusões são conclusões que também se aplicavam aos resultados com dados da OMT. Para fazer uma análise mais objetiva, normalizamos cada célula da tabela que eu mostrei e calculamos tanto para os dados do Foursquare quanto para os dados do MT, e daí calculamos a média das diferenças percentuais entre as duas fontes de dados. Considerando apenas o número de turistas, essa diferença percentual foi de 1,52%, e para o número de arestas, a média da diferença percentual foi de 1,59%, o que indica que os dados do Foursquare conseguiam representar tão bem quanto os da OMT os relacionamentos intercontinentais. Outra análise que fizemos foi classificar os países no subgrafo Top 3 Out do OMT e do Foursquare de acordo com certas grandezas: seu grau de entrada, o seu grau de entrada ponderado, seu grau de saída ponderado e sua intermediação normalizada. Aqui estamos mostrando as 20 primeiras posições nesses 4 rankings, e entre parênteses ao lado do nome do país está sua posição no ranking do Foursquare. O que podemos perceber aqui é a predominância, mais uma vez, dos Estados Unidos, que está em primeiro lugar em todos, menos no ranking de grau de saída ponderado com os dados do Foursquare. Percebemos também que alguns países tendem a ficar em posições próximas, que são normalmente os países mais centrais no turismo internacional, com maiores populações, e outros países têm uma variação muito maior em suas posições, como aqui podemos ver Israel e Irlanda, que tem uma diferença de quase 50 e de mais de 90 posições. Isso se dá principalmente pois esses países são menores, têm menores populações e menor taxa de penetração na rede social. Concluímos então que os dados de redes sociais são comparáveis com dados de turismo oficiais, mesmo que haja essas diferenças que foram mostradas. E também é importante lembrar que os dados de redes sociais têm outras qualidades interessantes. Eles permitem trabalhar no modo macroscópico, como falamos aqui, mas eles também permitem muito mais especificidade, chegando ao nível do indivíduo ou chegando ao nível de endereços específicos. E também permite trabalhar nas duas esferas ao mesmo tempo. Nós acreditamos que nossos resultados podem ter muita utilidade para outros pesquisadores interessados na mobilidade humana e também em aplicações práticas, como por exemplo, sistemas de recomendação para sites de turismo. Além disso, esses resultados que encontramos serão publicados num artigo na revista Online Social Networks and Media,